Como nos tornamos tão idiotas, tão superficiais, tão descontrolados? Pela primeira vez na história, os filhos possuem um QI menor do que o dos seus pais. Pela primeira vez na história, a geração atual está mais pobre, mais depressiva, mais perdida, mais viciada, mais idiotizada do que a geração anterior. Agora, se você pensa que a culpa é só da internet e das redes sociais, bom, você está certo e você está errado, pois o problema é muito, mas muito maior e muito mais assustador. Vídeos sobre a geração mais idiota de todos os tempos estão por toda a parte no YouTube. Eu mesmo já abordei este tema em outros vídeos aqui do canal Investigando. Eu já falei, por exemplo, sobre como o TikTok foi criado em laboratório para viciar a juventude, e eles conseguiram. Eu também já falei sobre como os influenciadores fazem literalmente de tudo por mais visualizações e mais likes. Mas eu venho pensando há dias sobre isso e uma dúvida começou a me incomodar. Será que as redes sociais sozinhas têm o poder suficiente para transformar uma geração inteira em um bando de idiotas? Será que não tem nada mais por trás disso? E ao final eu cheguei a algumas conclusões que me deixaram... bem, deixa eu te contar. Eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Hoje eu quero bater um papo com você, como dois bons amigos. E se você gostar do vídeo, já sabe, né? Inscreva-se no canal, pois isso ajuda demais o canal Investigando a crescer. Agora vem comigo responder a seguinte pergunta: como é que nós nos tornamos tão idiotas? O mundo mudou drasticamente nos últimos 30, 40, 50 anos, é verdade. Cada geração costumava superar a geração anterior em inteligência, em conquistas, em dinheiro. Não mais. Em que momento da história nós saímos dos trilhos? Em que momento da história nós pegamos a estrada da idiotização? E veja bem, eu disse nós, pois eu não estou falando apenas dos jovens, apenas da geração Z. Tudo bem, eles são os piores, é verdade, mas eles não são os únicos. Afinal, cada vez mais os adultos, os mais velhos, também estão se tornando idiotas. Então eu concluí que a culpa não pode ser apenas das redes sociais, como o Instagram e o TikTok. Tem que ter mais coisa aí. E esta coisa aí eu vou dar o nome de sistema. E na minha conclusão, o sistema é composto de 4 partes. E a primeira parte eu vou chamar de delegando a responsabilidade. Uma explicação. Segundo o livro chamado A Domesticação da Escassez e os Problemas da Abundância, do professor de História Francis Gavin, desde o início da sua existência, a humanidade lutou contra a escassez de praticamente tudo no mundo, especialmente a escassez de comida. E olha só, a escassez leva à guerra, e várias guerras foram causadas por causa da escassez. E é claro, guerra leva a mais problemas, a mais escassez e mais guerra. Então, de repente, a partir dos anos de 1970 em diante, a humanidade experimentou uma prosperidade e uma abundância totalmente inédita até então. Tudo bem, nós ainda temos guerras até os dias atuais, mas é fato que nós jamais vivemos um período tão pacífico na história da humanidade quanto agora. Ainda segundo o professor Francis, com a diminuição do medo da escassez, o homem pôde finalmente se dedicar em causas mais nobres, como por exemplo o respeito à raça, ao gênero, à religião e às crenças das outras pessoas. E é por isso que a década de 70 experimentou uma crescente nos movimentos sociais, como por exemplo o movimento hippie, o movimento feminista, o movimento dos direitos civis lá nos Estados Unidos, entre outros. A sociedade buscava naquela época por direitos iguais. E isso é totalmente diferente de impor o seu próprio pensamento ou exigir privilégios especiais sobre outros grupos de pessoas. E além disso, independente das diferenças daquela época, todas as pessoas sabiam das suas responsabilidades individuais para poderem conviver em sociedade. E isso faz toda a diferença. Guarde esta palavra: responsabilidade. Acontece que com a prosperidade e a falta de escassez, uma mudança sutil começou a acontecer, mudando tudo para sempre. Já que com as famílias tendo mais dinheiro e menos preocupações, elas podiam finalmente sair de casa, ver os amigos, jantar fora, viajar. Mas como fazer tudo isso e ainda manter a total atenção aos filhos, algo que era comum naquela época? E a resposta simples é: não dá. Então, as famílias começaram a delegar a educação dos seus filhos às escolas, aos amigos, às babás e especialmente ao rádio e à televisão. Manter crianças ocupadas com a televisão dava aos pais tempo e sossego. Mas é claro que isso tem um preço. Ao menos no início, isso não foi um problema realmente grave. Primeiro porque, naquela época, a escola possuía um papel fundamental na educação. A escola conseguia revezar a influência dos jovens com a televisão.
E tem mais, naquela época, na escola, você aprendia a ter respeito pela família, pelos mais velhos, aprendia o valor da honestidade e das consequências dos seus atos. Eu, por exemplo, aprendi muito na escola. Eu aprendi a respeitar os meus professores, aprendi o valor do esforço, já que se eu não estudasse, eu reprovaria. Enquanto isso, hoje em dia, existe o tal do regime de progressão parcial, onde basicamente, mesmo que o aluno reprove em 1, 2, 3 matérias, ainda assim ele será aprovado para a próxima série. E em segundo lugar, naquela época, a televisão ainda não era um amontoado de conteúdo degradante e que visava apenas destruir a família e os bons costumes. Mas calma, isto é um assunto para o próximo tópico aqui nesse vídeo. É óbvio que esta delegação da educação dos filhos tornou estes jovens mais soltos, mais independentes, para o bem e para o mal. E este foi o começo de uma geração com menos responsabilidades, o começo de uma certa anarquia. Porém, apesar da delegação da responsabilidade, os pais dos anos 70, 80 ou 90 não chegaram realmente a estragar totalmente os seus filhos. Ao menos, não da mesma forma que os seus filhos fariam com os seus próprios filhos. Deixa eu te contar. É fato que existe uma nata da sociedade mundial, os mais ricos, os mais poderosos. E, para não alongar muito sobre este assunto, eu vou chamar apenas de grupos de poder. Os grupos de poder, como o nome já indica, detêm o poder dentro de um determinado local, de uma certa área de influência. Normalmente são as pessoas mais ricas, são os governantes, ou seja, as pessoas que controlam o mundo. E normalmente os grupos de poder trabalham nos bastidores para manterem o controle das massas. Acredite você ou não, este controle sempre existiu, sempre existirá e sempre foi muito efetivo. Por exemplo, o alemão do bigodinho usou a imprensa para convencer a Alemanha e o mundo sobre a sua nobre causa. E não é à toa que após a guerra, muitos alemães simplesmente não faziam ideia de que existiam campos de concentração. É verdade. Olha só, a imprensa é um conceito que engloba os jornais e as revistas, e ela possui, em teoria, o papel de informar a população o que é de interesse público. Na prática, a imprensa sempre existiu para uma única função: controlar as massas. Você ainda duvida? Então vamos lá. A Rede Globo deteve por décadas o total controle sobre a sociedade brasileira. Ela sempre esteve alinhada com o grupo político vigente, ou seja, com o grupo de poder da época. E ela elegia presidentes, ela derrubava presidentes, tudo de acordo com um plano definido entre 4 paredes. Se você tem mais de 40 anos, por exemplo, você certamente participou do movimento Caras Pintadas, lá no início dos anos de 1990, 92 se não me engano. Era um movimento estudantil brasileiro que teve como objetivo principal o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Agora, fala sério, você acha mesmo que os jovens brasileiros da década de 1990 sabiam por que eles estavam pintando o rosto e estavam indo para as ruas? Eu não sabia, e se me perguntassem quais eram os crimes de Fernando Collor de Mello, eu não fazia a mínima ideia. Na verdade, todos os jovens foram para as ruas porque o Jornal Nacional e porque o Fantástico disseram para irem para as ruas. Éramos massa de manobra, só isso. Como eu disse, a imprensa sempre trabalhou para os grupos de poder. Ainda assim, naquela época ainda existia um certo cuidado, uma certa curadoria de conteúdo. É fato que naquela época a curadoria não deixava o conteúdo ser tão apelativo, tão militante como é nos dias atuais. E além disso, ainda durante os anos 70, 80 e 90, ainda era forte o envolvimento da família e da escola no desenvolvimento do caráter dos jovens. Coisas como honra, honestidade e respeito ao próximo ainda estavam na moda. Ou seja, ainda existia um certo contraponto à imprensa e as influências dos grupos de poder. Mas este contraponto simplesmente desmoronou, desapareceu no meio dos anos 90, quando aconteceu o chamado boom da internet. E este momento nos leva à nossa terceira parte rumo à total idiotização da humanidade. E eu chamo de a individualidade extrema. Olha só, quando a internet e as redes sociais surgiram, o mundo parecia que iria se tornar um lugar melhor, muito melhor. Só que apenas parecia. Não demorou muito para que surgissem as primeiras redes sociais. Já em 2004 surgiram o Facebook e o Orkut. O Orkut era uma rede social mais
ingênua, digamos assim, onde as pessoas podiam encontrar amigos e entrar em grupos de afinidades. Já o Facebook apostou em algo muito mais tóxico, muito mais viciante, o ego dos seus usuários. Não foi à toa que o Orkut morreu e o Facebook continua até os dias atuais. A indústria do ego é muito lucrativa e as empresas aprenderam isso muito rapidamente. Para receber mais curtidas, ganhar mais seguidores, ter as fotos mais perfeitas, as pessoas se mostraram capazes de praticamente tudo. E a corrida pela relevância social fez com que as pessoas colocassem para fora o seu lado mais escuro, mais individualista, mais idiota. Só que ser idiota se mostrou vantajoso e lucrativo. Isso porque as pessoas gostam de coisas idiotas, elas gostam de fofocas, elas gostam de conteúdo raso e rápido. Infelizmente, o fato é que você chama muito mais atenção se você fizer um vídeo imitando uma foca ou um vídeo imitando alguém que imita uma foca, tanto faz. E isso gera muito mais engajamento do que se você fizer um vídeo sério, educativo, questionador. Até porque as pessoas de hoje em dia vivem em uma bolha. E elas não gostam de pensar, elas não gostam de questionar e muito menos de serem questionadas. Quase todos estão buscando um mundo de perfeição que só pode ser encontrado nas fotos e nos vídeos curtos das redes sociais. Mas e a escola? Ela ainda equilibra esta equação? Não, de forma alguma. Primeiro porque, diferente do que acontecia com o rádio ou a televisão lá nos anos anteriores, onde os jovens tinham algum tipo de limite e onde o conteúdo possuía algum tipo de curadoria, a internet é sem limites. Não tem como competir com algo que está no seu bolso, na sua mochila, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E segundo porque, infelizmente, a própria escola foi doutrinada. Hoje a escola costuma fazer parte do problema. Bom, e quanto aos pais? Eles estão fazendo alguma diferença? Sim, para pior, porque os pais estão mais ausentes do que nunca. A delegação da responsabilidade chegou ao seu ápice. Só que, infelizmente, quem dera o problema se limitasse apenas aos jovens. Não mesmo. Acontece que o ser humano busca por aceitação, por reconhecimento e por dinheiro, seja qual for a idade. E isso é assim desde que o mundo é mundo. E aos poucos, os mais velhos também começaram a buscar na internet e nas redes sociais esta aceitação, este reconhecimento, este dinheiro. E aí, como eu te contei, se o fútil faz mais sucesso do que o útil, os mais velhos também estão fazendo as mesmas imbecilidades que os mais jovens. Tudo pelo like. Então, ao que parece, o problema não é termos uma geração de idiotas, e sim gerações de idiotas. E isso nos leva finalmente à quarta parte da idiotização da humanidade: dividir para conquistar. Dividir para conquistar significa ganhar o controle por meio da fragmentação. Você já ouviu que o poder emana do povo, certo? Então, nada melhor do que dividir o povo para que este não tenha poder. E você já notou como atualmente o mundo está dividido? Direita contra esquerda, brancos contra negros, héteros contra homos, homens contra mulheres, pais contra filhos. Esta divisão é ótima para os grupos de poder e é por isso que eles incentivam cada vez mais a você viver na sua própria bolha. E é claro, quem não fizer parte da sua bolha deve ser odiado. Agora se prepara para a bomba que eu vou te contar. Olha só, no passado não existiam as redes sociais, certo? E a imprensa era limitada ao território de atuação. Deixa eu te explicar. A Rede Globo influenciava os brasileiros de norte a sul do país, ok? Mas ela não teria como influenciar, por exemplo, um americano ou um alemão. Só que com o boom da internet e das redes sociais, os grupos de poder perceberam que pela primeira vez na história da humanidade, eles poderiam fazer algo totalmente inimaginável até então: influenciar todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. Pensa comigo, basta organizar e sincronizar as informações, a propaganda e disseminar este conteúdo em vários países ao mesmo tempo, seja através dos portais de imprensa locais ou seja através das redes sociais. E desta forma você consegue emplacar uma ideia, uma nova ideologia, uma nova cultura. Tudo isso em nível mundial. Então, sentados no camarote, eles apenas criaram a propaganda perfeita e eles conseguiram elevar ao máximo esta individualidade das pessoas. E assim, eles estão dividindo e conquistando. E é por isso que nos últimos anos nós fomos movidos para a divisão. E dividir a sociedade em grupos menores fez com que estes grupos menores brigassem entre si. E com isso não sobra espaço nem tempo para a união das pessoas contra os grupos de poder. E aí eu te pergunto, quais são os últimos pilares que mantêm as sociedades unidas e totalmente coesas? Eu te respondo: a família, a escola e a religião.
Logo, não é à toa que nos últimos anos, estes pilares, família, escola e religião, estão sendo atacados com todas as forças pela imprensa e pelas redes sociais, ou seja, pelos grupos de poder. Foi exatamente isso que você viu nas Olimpíadas da França. Um ataque às famílias, à religião, e é isso que você assiste todos os dias nos telejornais. E o pior, atualmente, quem respeita a família, quem respeita uma boa educação, quem defende a sua religião, vem metodicamente sendo chamado de retrógrado, de antiquado, de extremista, aliás, de extrema direita. Pois é, o cenário é péssimo, estamos indo para o fundo do poço. Então fica a pergunta, será que ainda temos uma solução? Se você chegou aqui, parabéns! Você é uma pessoa diferenciada, pois você pensa, você questiona, você não vive apenas na sua bolha. Você pode concordar ou pode discordar do que eu estou falando, mas ao menos você me permitiu dizer o que eu penso, e isso já está ficando raro. Será que ainda existe uma saída? Será que ainda existe uma solução? Eu prefiro acreditar que sim, ainda que não seja uma solução fácil. Aliás, nada fácil. Você faz parte da solução. Não se deixe levar pelo que você vê na imprensa, nas redes sociais. Pesquise, questione, busque mais de uma fonte antes de confiar em qualquer informação, inclusive na minha. Respeite as pessoas, a família, as opiniões. Se você é religioso, pratique o que a sua religião prega. Medite, tenha um propósito, tenha um plano e, acima de tudo, valorize as amizades reais. Valorize os apertos de mão, os abraços, os sorrisos, os olhos nos olhos. Viva no mundo real, não se deixe levar pelo sistema, pela propaganda. Como eu disse, a solução está em cada um de nós. É meio piegas, mas é a mais pura verdade. Então, se você concorda minimamente comigo, oriente os seus amigos, os seus filhos. Tenha a responsabilidade de ajudar a trazer o mundo para a normalidade novamente. O que eu sei é que não fazer nada não é uma opção. Eu sou Alex Godoy, eu espero que você realmente tenha gostado deste vídeo e se você gostou, compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar também e que vai pensar nestas questões. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo em um novo vídeo do canal Investigando, valeu e tchau!